dia, meus amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na nossa última aula, nós falamos sobre o sistema locomotor. Lembram que para desempenhar as suas funções, precisa do sistema muscular e do sistema ósseo trabalhando juntos para que possamos nos movimentar, realizar as nossas atividades físicas e assim nos locomover. Por isso o nome sistema locomotor. Hoje nós iremos falar sobre o sistema sensorial. Isso mesmo, sistema sensorial. O sistema sensorial ele é composto pelos 5 sentidos do corpo humano. Quais são os 5 sentidos do corpo humano? Vamos lá. Tato, olfato, paladar ou gustação, visão e audição. Lembrando que para cada sentido existe um órgão associado a ele, tá? Por exemplo, o tato, qual o órgão associado a esse sentido? Qual órgão é associado a esse sentido? A pele. A gustação ou paladar, o órgão associado à língua. O olfato, qual órgão permite sentir o cheiro das coisas? O nariz. A audição, o órgão associado às orelhas, e a visão, o órgão associado são os nossos olhos, certo? Então, é válido salientar que para que estes sentidos desempenhem as suas funções, precisa haver estímulos, e esses estímulos são captados e transformados em impulsos nervosos. O órgão do sentido, ele tem célula especializada em captar estímulos. Uma vez captados esses estímulos, eles são transformados em impulsos nervosos. O que são esses impulsos nervosos? São as mensagens que são conduzidas por nervos até o nosso cérebro. E de lá, o cérebro atua como um receptor interno, interpreta esses estímulos e transforma-o em sensações, que é o que nós conseguimos perceber. A luminosidade, as cores, o odor ou cheiro, o sabor, entre outros. Então, precisa haver essas células especializadas, receber, tá, os impulsos nervosos e transformar para depois o organismo conseguir interpretar esses estímulos. Então, vamos primeiro falar sobre o tato. O que é o tato? Que sentido é esse? Esse sentido nos possibilita sentir as diferenças de temperatura, de pressão, de textura, bem como as sensações de dor, certo? Quando a gente cai ou quando a gente sofre alguma lesão ou um tombo, um machucado, é através desse sentido que a gente tem essa sensação. Qual é o principal órgão associado a ele? As sensações táteis. O principal órgão é a pele. E lembrando que na pele há diferentes tipos de receptores. Por isso, algumas regiões são mais sensíveis do que outras, tá? O outro sentido é a gustação, também chamado de paladar. Qual é a função? A gustação nos possibilita identificar o gosto dos alimentos. Qual órgão é associado à gustação? A língua, tá? E esse sentido ajuda ainda a proteger o organismo, pois ao colocar um alimento estragado na boca, podemos reconhecer um gosto diferente e assim não ingeri-lo. Terceiro sentido, o olfato. O órgão do sentido, do olfato, como a prova havia dito logo no início do vídeo, é o nariz. Como que acontece? Acontece o processo de respiração e assim a gente consiga perceber o odor ou o cheiro das coisas, né? Quando inspiramos, então fazemos esse movimento aqui, ó. Quando inspiramos, o ar entra pelas cavidades nasais e passa pelas células olfatórias, lembra lá? Das células sensoriais. Então, as células olfatórias são as células do olfato, presentes no alto dessa cavidade. Essas células captam as partículas aromáticas vêm de aroma, de cheiro, tá?
que, desprendidas dos materiais, estão dissolvidas no ar e enviam aos nervos que transportam a mensagem para o cérebro, o qual, por sua vez, interpreta as sensações diferentes dos diferentes odores, seja um bom cheiro ou um mau cheiro. E aí quem vai fazer essa interpretação e emitir essa mensagem é o nosso cérebro. Quarto sentido, audição. As orelhas são os órgãos do sentido da audição, como também já havia dito a vocês. E por meio delas percebemos estímulos sonoros, referentes ao som, como uma música, a voz de um professor, a buzina de um carro. Agora mesmo que vocês estão assistindo esse vídeo, o som da minha voz vocês estão conseguindo perceber graças ao sentido da audição. As orelhas, elas captam o som e os transformam em impulsos nervosos que são enviados para o cérebro. A orelha, ou as orelhas, né? Elas são compostas de uma parte externa, chamada de pavilhão auricular. Eu deixarei um material, tá, com ilustrações que facilitará para vocês essa compreensão das estruturas de cada sentido, de cada órgão. O pavilhão auricular e estruturas internas responsáveis por conduzir o som e transmitir informações ao cérebro. Uma curiosidade, vocês sabiam que o sentido da audição está relacionado com a nossa orientação, digamos assim, de você não ficar tonto, de você de manter a postura, de manter o equilíbrio quando está de pé? Pois bem, está relacionado sim. Tanto que quando a gente gira, a gente fica tonto, né? Se você girar por muito tempo, você fica tonto, você perde o equilíbrio. Então, a audição, ela está relacionada ao equilíbrio também. Sabe por que a audição está relacionada ao equilíbrio? Lá uma das estruturas do nosso ouvido é o labirinto. É uma estrutura responsável pelo equilíbrio do corpo, tá? Que é a orientação postural, e pelo senso de direção. E como é que acontece? Ele é estimulado por movimentos. Na extremidade de cada canal há uma dilatação, onde essas células sensoriais ciliadas estão localizadas. Por isso que a audição está relacionada com o equilíbrio do corpo. E por fim, o sentido da visão. E por fim, o sentido da visão, que é esse sentido que nos possibilita admirar paisagens, apreciar uma fotografia, observar a situação de perigo, como um buraco na rua, entre outras coisas, né? Muito, muito, muito importante mesmo esse sentido. E através dos olhos, nós conseguimos diferenciar as cores, perceber a forma, o tamanho de um objeto, sem a necessidade de tocá-lo. É tanto que as pessoas que têm deficiência na visão ou perda total da visão, elas precisam tocar, elas precisam apreciar, digamos assim, a forma dos objetos, o tamanho, tudo mais, através do toque, né? Através da pele. Então, lembrando, o sistema sensorial é formado pelos sentidos do corpo humano. Deixarei o material de estudo. Esse mesmo material também encontra-se no livro de vocês, no livro de ciências, da página 125 a 136. Vocês podem estranhar, são muitas páginas. São muitas páginas porque tem ilustrações para favorecer, digamos assim, facilitar a compreensão de vocês. A Pro colocou aqui no vídeo, abordou de forma bem resumida. Vocês precisam ler, precisam pesquisar um pouco mais, porque terá atividade avaliativa. Então, a atividade será de consulta. Essa atividade vale 5 pontos e é de consulta. O aluno que não tiver o livro de ciências, acessa o material aí no ambiente virtual, faz a leitura e em seguida faz a atividade. Não precisa ter pressa, vocês têm o prazo de 8 dias para responder a atividade. Só não pode esquecer de enviar responder, tá? E o aluno que tem o livro, ele pode consultar o livro para fazer a sua atividade. Lembrando que primeiro o aluno faz o estudo do material para depois realizar a atividade,
certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que estarei à disposição de vocês no horário da aula. Tá, turma? Tchau, tchau!